Folha 1 de volta falando do fim do verão, mas não representa o fim do calorão. Estamos nesse tempo quente já há bastante tempo e a criatividade é a melhor forma de combater esse sol intenso, de se proteger das tempestades que às vezes aparecem e, é claro, de tentar se refrescar nesse calor, principalmente para quem trabalha de terno e gravata como eu, uma luta grande. Bom, para falar do tempo, o nosso debatedor fixo, o técnico em meteorologia Carlos Augusto Souto de Alencar, que está sempre aqui com a gente. Então, verão acabando, mas o calor não. Bom, é um prazer estar aqui de novo. Um abraço aos teus telespectadores e a toda a produção do seu programa, também a você. Bom, sim, a tendência é que nós tenhamos um prolongamento do calor até o princípio do outono, né? Nós vamos começar agora o outono. O outono, caracteristicamente, é uma estação de transição, pelo menos no nosso clima, né? É bom lembrar que nós estamos no clima tropical, né? Essa coisa de verão, outono, inverno, primavera, bem marcadinho, né? É uma coisa de clima temperado, né? Aqui no Brasil, muito especificamente em Campos, nós temos basicamente mesmo, são duas estações do ano, vamos dizer assim. Uma de calor intenso, com grande possibilidade de chuva, outra de temperatura amena, de período seco, né? Então, basicamente é isso. Bom, então o outono para nós, ele funciona mais ou menos da seguinte maneira. O mês de abril, ele lembra o verão. Vamos ter dias quentes, talvez não tão quentes como foi em fevereiro, mas quentes. Chance de chuva? Sim. Pancadas de chuva isolada? Continua essa chance? Sim, continua. Mas lentamente, à medida que nós vamos chegando no fim de abril e começando maio, a temperatura vai ficando cada vez menos quente, menos quente. É aquela transição que você sempre explica, a transição. Né? E aí a chuva vai cada vez mais diminuindo, e aí nós vamos começar a entrar numa característica que se assemelha mais à do inverno, isso lá por maio. Aí a temperatura já começa a ficar mais amena do que quente, e as chuvas começam a rarear e entramos num período mais seco. E aí vamos transpirando mais e esperamos. Gente, está muito quente. Haja protetor solar e água para se hidratar. Certamente. Inclusive, mas isso estava na previsão, né? Quando Sim, eu tive nos nossos encontros anteriores. Pois é, o que foi dito? É o ninho ativo, é calor, não tem jeito. E aí, seguiu o cronograma direitinho. Um período de seca no verão, foi lá em janeiro, né? Nós tivemos 4 a 5 semanas sem chuva nenhuma. E, de repente, quando entra fevereiro, os índices de chuva começaram a aumentar muito. O que talvez tenha saído um pouco da linha de normalidade foi não tanto a quantidade de temporais, mas como eles foram violentos em algumas ocasiões. Isso sim chamou um pouco a atenção. Alguns temporais de vento muito forte, né? E não tanto em Campos, mas em outras regiões do Brasil, em especial São Paulo e Rio de Janeiro, com índices de chuva muito pesados, uma quantidade de chuva concentrada num período curto, o que causa um contratempo terrível, eventualmente, como em alguns casos, até mortes. Eu queria falar, chuva que mata. Chuva que mata, né? E aí, o que acontece? É preciso sempre advertir, né? Infelizmente, a tendência hoje é que esses fenômenos se tornem cada vez mais comuns. A tendência é que nos próximos verões, em outros verões, isso venha acontecer mais vezes. Os fenômenos extremos estão começando a ficar mais evidentes e mais comuns. Então é preciso que nós tomemos as precauções necessárias. E aí aconteceu uma série de coisas no Brasil ao longo desses últimos meses que nos remetem à questão de como o Brasil tem que lidar com prevenção de acidentes. Verdade. Né? Então, nós temos que lidar com a questão climática também da seguinte maneira: olha, nós temos que contar com o pior. Vamos pensar no pior para poder nos prevenir da maneira correta. A gente não deve se prevenir pela média, a gente deve se prevenir por aquele fenômeno que é o extremo. É assim que nós poupamos vidas, é assim que nós preservamos patrimônio, é assim que nós evitamos de trazer desconforto para a população. Mas se tratando de Brasil, né? Pois é, infelizmente, nós temos que mudar a nossa cultura, em especial em matéria de prevenção. É verdade, até porque as árvores são um exemplo de uma coisa simples, estão sempre próximas da rede elétrica, muitas vezes estão praticamente mortas, e aí você vê o que a queda de uma árvore pode provocar, ou a interrupção do fornecimento de energia, a destruição de uma calçada, de um carro, ou até
vítimas. Sim, é verdade, né? Quer dizer, então é por isso que eu digo, né? Então a gente precisa mudar a nossa visão da segurança e da prevenção. Então vamos lá, vamos pensar o seguinte: olha, podemos ter sim ventos acima de 80 km por hora, isso pode acontecer. Bom, a cidade, a região, em qualquer lugar, está preparada para isso? Vamos ver. As árvores estão bem podadas, a fiação elétrica está bem cuidada, as raízes dessas árvores estão bem colocadas. Como que está o escoamento superficial da água nas ruas? Está entendendo? Tem piscinão, não tem piscinão, né? O que pode acontecer, por exemplo, em bairros que pessoas fazem casas sem a devida estrutura, né? Essas coisas têm que começar a ser pensadas de um jeito a prevenir que isso aconteça. Cabe ao poder público isso, né? Prevenir. E aí eu falo estou falando de qualquer cidade brasileira. Isso é um problema nosso, de nós brasileiros, da cultura brasileira. E é preciso que nós modifiquemos isso. É hora da gente mudar isso. Acabou aquele negócio de, o Brasil é um país tranquilo, que não tem terremoto, não tem furacão, mas nós temos grandes tempestades e não temos prevenção. E aí isso gera problemas, e aí não é só no clima. Brumadinho, Mariana, CT do Flamengo e assim vai. Que seja um ano melhor a partir das próximas estações, pensamos assim. Tomara. E o tempo que melhore, né? A gente sabe que vai até o final de abril, começo de maio, mas quem sabe melhore um pouquinho essas temperaturas tão altas, né? Sim, a tendência é que amenize, né? Com o tempo, nós vamos ainda ter que aguentar um pouquinho um calor ainda pesado um pouco. Equilibrando até abril, até tentando... porque a conta de luz aumentou. A conta de luz, isso daí é incrível, né? É interessante também a gente pensar. Hoje, nós temos que pensar também em energias alternativas, sim, porque... né? Enfim, mas esse é um outro debate, mas vamos lá. Mas sim, nós vamos ter que aguentar aí até abril ainda um calor ainda um pouco desconfortável, mas aí a partir de maio vai mudar. É a característica natural, não há nada diferente no momento sendo previsto para o período de outono, vai ser uma estação de transição típica, e aí a partir do momento que nós formos nos aproximando do inverno, nós vamos analisar as condições e, se vocês me derem o prazer do convite, terei prazer de explicar mais uma vez para todos. Sempre com a gente. Muito obrigado pela visita. Tá bom, eu que agradeço mais uma vez e um abraço a todos. Bom, e a nossa edição vai ficando por aqui, mas você pode ficar 24 horas por dia conectado a todas as janelas do Grupo Folha de Comunicação, com destaque para a janela digital, portal folha1.com.br, atualizado de minuto a minuto. E o nosso próximo encontro acontece todos os dias, de segunda a sexta, às 19 horas, aqui na Panela TV. Para você, uma boa noite e até a próxima.